O teste Trinity foi a primeira explosão de arma nuclear na história da humanidade. Até que ponto os cientistas estimaram o risco de desencadear uma reação em cadeia na atmosfera e, assim, destruir o planeta inteiro, conforme discutido no filme Oppenheimer? Descobrimos isso neste vídeo e há também uma incrível filmagem original da explosão, portanto, não deixe de assistir até o final. E se você gostar, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, porque é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre esse tópico empolgante para ainda mais pessoas. Obrigado a vocês e sejam bem-vindos. Este ano, o filme Oppenheimer, que conta a história da vida do talentoso físico Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica, foi lançado nos cinemas, e sim, o filme recebeu ótimas críticas. É claro que eu o vi no cinema e devo dizer que não fiquei muito impressionado. Achei os aspectos científicos do filme muito curtos. Além de algumas explicações de física no nível do ensino fundamental, não ficamos sabendo qual foi a descoberta científica por trás da bomba atômica. Vemos alguns dos físicos mais talentosos de todos os tempos, como Niels Bohr, Edward Teller e Albert Einstein, mas não ouvimos uma palavra sequer sobre o que exatamente eles contribuíram para a divisão do átomo. Talvez eu tenha entrado no filme com as expectativas erradas e tenha sido um pouco ingênuo ao esperar profundidade da física quântica em um sucesso de bilheteria como esse, não sei. Sinta-se à vontade para me dizer nos comentários se você assistiu ao filme e o que achou dele. Eu ficaria extremamente interessado em saber se você concorda com minha avaliação ou se diz, não, Tim, você não tem ideia, o filme foi brilhante. Depois disso, pensei um pouco sobre um aspecto do filme. Entre os físicos, o filme menciona a preocupação de que um teste de armas nucleares poderia, teoricamente, desencadear uma reação em cadeia imparável na atmosfera, o que, em última análise, significaria o fim do planeta e de nossa espécie. Hoje sabemos que esse não é o caso. Diversas explosões de armas nucleares, por mais desagradáveis que tenham sido, não incendiaram a atmosfera de forma apocalíptica. Mas por que não? E qual era a certeza que Oppenheimer e companhia tinham de que não destruiriam o planeta inteiro? Se tivessem, a famosa frase de Oppenheimer teria sido ainda mais apropriada. Now I am become death, the destroyer of worlds. O ano era 1939, a Segunda Guerra Mundial estava em andamento e muitos cientistas famosos, como Albert Einstein, Leo Szilard e Edward Teller, haviam emigrado para os Estados Unidos ou fugido. Muitos desses físicos achavam que era possível que a Alemanha estivesse trabalhando em uma arma nuclear, uma bomba atômica como a chamamos hoje, e por isso escreveram uma espécie de carta de advertência ao presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Na chamada Carta de Einstein-Szilard, eles alertaram contra uma bomba atômica alemã e exigiram que os Estados Unidos iniciassem seu próprio programa para desenvolver uma arma nuclear. Isso acabou levando ao lançamento do Projeto Manhattan, liderado por Robert Oppenheimer a partir de 1942, com o objetivo claro de utilizar a primeira fissão nuclear descoberta alguns anos antes para fins militares, desenvolvendo uma bomba atômica e, assim, obtendo uma imensa vantagem militar na Segunda Guerra Mundial. Para isso, Oppenheimer reuniu algumas das mentes mais brilhantes de sua época, provavelmente até mesmo alguns dos maiores gênios da história da humanidade, em um centro de pesquisa especialmente construído perto de Los Alamos, no Novo México. No total, com a logística e todos os detalhes, mais de 100 mil pessoas trabalharam no Projeto Manhattan. E ajustado pela inflação, foram gastos mais de 25 bilhões de dólares, uma soma incrível. Mas quando penso nisso, Elon Musk gastou 44 bilhões de dólares no Twitter. Então ele poderia ter patrocinado quase 2 projetos de pesquisa desse porte. O Projeto Manhattan finalmente alcançou seu objetivo e resultou no teste da Trindade. Em 16 de julho de 1945, a primeira explosão de arma nuclear da história da humanidade ocorreu a poucos quilômetros da cidade de pesquisa, no chamado White Sands Proving Ground. Aqui você pode ver uma gravação original da explosão em câmera lenta. É incrível que tenhamos uma filmagem original disso e como você pode sentir o incrível poder dessa explosão. A propósito, achei que isso foi muito bem feito, pois foi tomado muito cuidado para criar a paisagem sonora original de uma explosão e os cinemas com um bom sistema de som realmente colocam você completamente na poltrona. Aqui vemos uma gravação da explosão 0,025 segundos após a ignição. Imagine isso, os físicos envolvidos no Projeto Manhattan estavam ali, esperando a detonação e não tinham certeza do que iria acontecer porque, afinal de contas, era a primeira detonação de arma nuclear da história. Na época, havia vozes sérias na comunidade científica que acreditavam ser possível que essa arma nuclear desencadeasse uma reação em cadeia imparável que acabaria por engolfar a atmosfera do planeta e destruir tudo. Então você está ali, esperando a explosão, pensando que há uma pequena chance de que o fim do mundo possa começar agora, inacreditável. Mas por que alguns pensaram que isso seria possível? A ideia era a seguinte: a enorme bola de fogo, a enorme explosão nuclear, não para em um ponto.
A reação nuclear em cadeia continua, atinge a atmosfera, incendeia-a e isso seria o fim do mundo, pois essa reação em cadeia nunca pararia ou apenas muito tarde, assim que o planeta fosse destruído. O famoso físico alemão Werner Heisenberg também compartilhava inicialmente dessa preocupação. Sabemos disso pelas memórias de Albert Speer. Heisenberg não havia dado uma resposta conclusiva à minha pergunta sobre se a fissão nuclear bem-sucedida poderia ser mantida sob controle com absoluta certeza ou se poderia continuar como uma reação em cadeia. Hitler obviamente não ficou satisfeito com isso. Vamos dar uma olhada mais de perto. A explosão de uma arma nuclear é baseada na fissão nuclear, a divisão de núcleos atômicos, ou na fusão nuclear, a fusão de núcleos atômicos. É por isso que existem dois tipos principais de armas nucleares, as bombas atômicas e as bombas de hidrogênio. As bombas atômicas, como no teste Trinity, utilizam a fissão nuclear de núcleos atômicos pesados, como urânio-235 ou plutônio-239. Uma massa subcrítica de material físsil é comprimida em uma massa supercrítica por explosivos comuns, como o TNT. A massa crítica é a quantidade de material físsil necessária para produzir uma reação em cadeia autossustentada. Quando a massa crítica é atingida, os núcleos atômicos se dividem e uma enorme quantidade de energia é liberada na forma de calor, luz, ondas de pressão e radiação radioativa. Uma bomba de hidrogênio, por outro lado, não é uma arma de fissão nuclear, mas uma arma de fusão nuclear. Nela, os isótopos de hidrogênio, deutério e trítio são fundidos. De onde eles obtêm a imensa energia necessária para isso? Logicamente, por meio da fissão nuclear. Em outras palavras, uma arma de fusão nuclear precisa de uma arma de fissão nuclear para explodir. Para nós hoje, no entanto, a bomba nuclear, a arma de fissão nuclear, é relevante, pois foi usada no teste da Trindade, posteriormente, em Hiroshima e Nagasaki. Se uma reação em cadeia autossustentável for acionada em uma bomba desse tipo, não é tão absurdo pensar que essa reação em cadeia também poderia capturar mais átomos e mais. Até que a fissão de núcleos atômicos ocorra em uma taxa exponencialmente crescente. Temia-se, na época, que essa reação em cadeia descontrolada tivesse consequências catastróficas muito além da vizinhança do local da detonação. Os átomos de hidrogênio na atmosfera poderiam se tornar parte da reação em cadeia e, assim, desencadear uma reação em cadeia global, uma tempestade de fogo nuclear. O físico e ganhador do Prêmio Nobel Arthur Compton, que também estava trabalhando no Projeto Manhattan na época, disse na ocasião: os núcleos de hidrogênio são instáveis e podem se combinar para formar núcleos de hélio com uma grande liberação de energia, como acontece no Sol. A temperatura extremamente alta da bomba atômica não poderia ser exatamente o que é necessário para explodir o hidrogênio? Em seguida, ele acrescentou um pensamento que faz meu sangue gelar só de pensar nessa ideia. E quanto ao hidrogênio na água do mar? Será que a explosão da bomba nuclear não poderia desencadear uma explosão do próprio oceano? E esses pensamentos de terror não se aplicam apenas ao hidrogênio, mas também ao nitrogênio, por exemplo, que, como gás, compõe 78% da atmosfera. Mas o fato de você estar assistindo a este vídeo, o que me deixa muito satisfeito, e de eu estar aqui, é uma evidência relativamente forte de que não houve uma tempestade de fogo atmosférica e que o fim do mundo não se concretizou. Em Los Alamos, é claro, eles calcularam meticulosamente o quão alto era o perigo da tempestade de fogo planetária. Um relatório publicado em 1946 por 3 físicos do Projeto Manhattan afirma: parece que qualquer que seja a temperatura que qualquer parte da atmosfera seja aquecida, é improvável que ela coloque em movimento uma cadeia de reações nucleares que se autopropague. É impossível atingir tal temperatura a menos que sejam usadas bombas de fissão ou bombas termonucleares que excedam em muito as bombas atualmente contempladas. E, como sabemos hoje, mesmo com a bomba mais poderosa da história da humanidade, estávamos longe de incendiar a atmosfera. A maior bomba já detonada foi a gigantesca bomba Tsar, da União Soviética, em 1961, que era poderosa o suficiente para quebrar janelas a mais de 800 km de distância. Ela era 1.500 vezes mais potente do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas e a tempestade de fogo atmosférica não se concretizou. Por quê? Por que a reação nuclear em cadeia nessas detonações não continua indefinidamente? Já ouvimos uma resposta e ela reflete muito bem a bela simplicidade da física. Teoricamente, você pode incendiar a atmosfera, mas simplesmente precisa de muito mais energia para fazer isso. Na explosão do Trinity, por outro lado, a perda de energia foi muito alta para esse cenário. Uma enorme quantidade de energia foi liberada, mas essa energia é emitida na forma de calor, luz, ondas de pressão e radiação radioativa. Mesmo sob as condições mais extremas, muito mais energia seria perdida na detonação da bomba do que seria ganha, impedindo uma reação em cadeia sustentada.
Além disso, a quantidade de material físsil era muito pequena. Uma reação em cadeia controlada requer uma certa quantidade de material físsil, conhecida como massa crítica, como já aprendemos. Entretanto, mesmo as maiores bombas nucleares não contêm material físsil suficiente para atingir a massa crítica necessária para uma reação em cadeia não controlada. Outro aspecto que tornou impossível a reação em cadeia do dia do juízo final é a ineficiência da fissão nuclear. Apenas uma pequena porcentagem dos átomos do material físsil é realmente dividida na explosão de uma bomba nuclear. Para sustentar uma reação em cadeia, praticamente todos os núcleos físseis teriam de ser divididos, o que não é possível na prática. Além disso, mesmo que se conseguisse construir uma megabomba gigantomaníaca com a reação em cadeia nuclear perfeita, as condições na atmosfera não seriam exatamente ideais, pois temos densidades diferentes, pressões diferentes e temperaturas diferentes em todos os lugares. A atmosfera seria muito mais adequada para uma reação em cadeia contínua se tivesse condições uniformes em todos os lugares. Eu sei que isso é muito difícil, então aqui está um resumo das razões pelas quais Oppenheimer e companhia não pulverizaram completamente a Terra e por que nenhuma outra explosão nuclear o fez. Primeiro, a perda de energia é muito grande. Em segundo lugar, a quantidade de material físsil é muito pequena. Em terceiro lugar, a reação em cadeia é muito ineficiente. Em quarto lugar, as condições na atmosfera não são ideais para uma reação em cadeia. A maioria dos envolvidos no projeto Manhattan deve estar ciente disso. No entanto, é absolutamente correto que a possibilidade tenha sido discutida e calculada. Quero dizer, ninguém quer ser a pessoa que acidentalmente destruiu o planeta inteiro. Não adianta você dizer, opa, foi um acidente. Qual era a certeza dos físicos de Los Alamos? Daniel Rausch, professor de física da Universidade de Chicago, coloca a questão da seguinte forma: você não costuma falar em certezas na física. Os físicos sempre falam em probabilidades. Se você não tiver feito o experimento, hesitará em dizer, isso é impossível, isso nunca acontecerá. Foi bom pensar sobre isso. Agora, em vez de radioatividade, vamos aumentar o número de assinantes do meu canal, porque eu sei, pelas estatísticas, que mais da metade dos espectadores dos meus vídeos não se inscreveu. Mas é totalmente gratuito, me ajuda imensamente e você não perderá nenhum vídeo novo. Então, todo mundo aperta o botão de inscrição agora. Obrigado, pessoal. Vamos continuar com a física de partículas, mas vamos mudar para fótons, as partículas de luz. A velocidade da luz é a coisa mais rápida que existe. Você ouve isso com frequência, mas será que é mesmo verdade? Porque os pesquisadores querem quebrar a velocidade da luz no laboratório e como podemos até mesmo construir uma unidade de velocidade da luz dessa forma. Eu expliquei isso a você em detalhes no vídeo mostrado, não deixe de clicar nele. É muito empolgante. E se você quiser apoiar meu trabalho, então clique na Astro Shop e adquira as camisetas dos vídeos. Cada compra me ajuda muito a continuar o canal. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.